Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Atos 19. E o versículo é o 20. Atos 19, versículo 20. Estamos aí mais uma terça-feira, terça do crescimento, para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Coisas importantes, para o nosso crescimento espiritual. Friozinho chegando, gente? Finalmente, Amém? Quem é que gosta do frio aí que nem eu? Aleluia. Irmãos, vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vou ler mais uma vez. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Irmãos, esse texto aqui, ele está falando da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai para um lugar que antes Deus havia impedido ele de ir. Nós vemos em Atos 16 que Paulo, ele tenta ir para a Ásia Menor para pregar a palavra naquele lugar. Porque Paulo tinha um intento no seu coração de levar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E Paulo, ele era um grande estrategista, podemos dizer assim. Ele era um homem inteligentíssimo. Nós somos homens e mulheres inteligentes. Deus nos dotou de qualidades, de inteligência, de intelecto. Nós temos isso. E nós devemos usar todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência em prol do reino de Deus. E Paulo, ele tenta ir para lá. Por quê? Porque ali ele enxerga que era um lugar que, se ele levasse o evangelho para lá, dali o evangelho se expandiria para outros diversos lugares e alcançaria muitas pessoas. É daqui, deste lugar, que se origina diversas outras igrejas, como a igreja de Colosso, que tem uma carta que Paulo escreve para eles, mas não foi Paulo que fundou essa igreja, foi Epáfras. A igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, são igrejas que surgiram do ministério de Paulo através desta viagem missionária que ele faz. Mas primeiro ele tentou ir para lá e não conseguiu. Por quê? A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor impediu ele de ir para lá. A Bíblia vai dizer que ele tentou de novo e o Espírito de Jesus o impediu de ir para lá. Por quê? Porque Deus, ele tem propósitos específicos para nós. E Ele sabe de todas as coisas. A obra missionária, antes dela nascer no nosso coração, antes dela nascer no teu coração, ela nasce no coração de Deus. Então tudo aquilo que tu tenta fazer, que tu quer fazer, que tu planeja fazer dentro do reino, pode ter certeza que lá no coração de Deus já estava projetado, e no momento certo aquilo vai ser feito, para a glória do nome do Senhor. Paulo tenta ir, mas não consegue. Por quê? Porque Deus tinha um plano, que ele fosse para outro lugar, para mostrar o poder do evangelho dele. Agora, passa-se o tempo, e Paulo então ele viaja, e faz essa terceira viagem missionária, e chega ali em Éfeso. Ele chega em Éfeso para pregar a palavra do Senhor, e quando ele chega lá, ele já encontra ali homens que conheciam Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, eles conheciam Jesus, mas eles já eram discípulos de Jesus? Não. Porque eles conheciam Jesus, mas a pregação que eles tiveram contato para conhecer Jesus foi uma pregação incompleta. Paulo chega em Éfeso e encontra ali pessoas que já conheciam Jesus. A Bíblia diz, antes do capítulo 19,
no finalzinho do capítulo 18, que Apolo tinha chegado naquele lugar e tinha pregado o evangelho naquele lugar. Tinha pregado e falado de Jesus naquele lugar. Apolo já tinha ido para lá e já tinha falado de Jesus. Aí agora Paulo chega. E quando Paulo chega, Paulo começa a indagar eles e a conversar com eles acerca do que eles sabiam, do que eles conheciam. E aí Paulo pergunta para eles, faz uma pergunta que é crucial para nós. Ele faz uma pergunta, ele diz assim: vocês já conhecem, ou melhor, vocês já são batizados com o Espírito Santo? E a resposta deles é a seguinte: a gente nem sabia que existia o Espírito Santo. É por isso que a pregação de Apolo, ela foi incompleta, porque ela não foi acompanhada do Espírito Santo, ela não foi acompanhada do poder do Espírito, e nem foi pregado sobre o Espírito. Paulo, quando ele faz essa pergunta, ele identifica aí que o Evangelho estava ali com uma falha, uma pregação incompleta. Aí Paulo pergunta para eles: não, mas espera aí, vocês não ouviram sobre o Espírito Santo? Tá, e o que vocês ouviram então? Sobre o que vocês ouviram? Qual foi a mensagem que chegou até vocês? E aí eles ouvem, eles respondem para Paulo, e Paulo ouve que eles tinham sido batizados no batismo de João, o batismo de João Batista. Paulo, ele aproveita isso para falar para eles que o próprio João Batista, na sua mensagem e na sua pregação, ele havia falado do Espírito Santo. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vai dizer que ali João Batista, ele estava pregando, batizando aqueles que se arrependiam, e é neste versículo, a mensagem de João era a seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, que é muito maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo vem e mostra para eles que o próprio João Batista, que eles já ouviram a mensagem, o próprio João Batista, que eles já haviam sido batizados no batismo dele, pregava, anunciava e falava do Espírito Santo de Deus. Eles creem nisso, eles creem na mensagem de Paulo. E aí Paulo começa ali então a fazer uma oração e estende as mãos sobre eles. E eles são batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Eles recebem esta promessa, este dom maravilhoso, que está disponível para todos nós, que é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é algo que cessou ali nos apóstolos. Não é algo que cessou lá em Atos 2, não. Porque o apóstolo Pedro, quando ele prega lá em Atos 2, ele vai dizer que o que aconteceu ali naquele lugar, não era só para eles, não. Era para todos aqueles que estavam ali. E não só para eles, mas para os filhos deles. E para todos aqueles que estão longe. Ou seja, para todo mundo que quiser. O Espírito Santo, ele está disponível para nós. É interessante que nós olhamos a Bíblia Sagrada no livro de Atos e nós vemos que a igreja no livro de Atos, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é instrumentalizada pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Está aqui em Atos 19. Lucas, que é o escritor deste livro, ele não se contenta em dizer que aconteciam milagres pelas mãos de Paulo, não, eram milagres extraordinários. E sabe por que esses milagres eram extraordinários? Porque era o poder do Espírito que estava na vida de Paulo e está também na vida da igreja hoje. Amém? O poder do Espírito está sobre a igreja hoje. Amém? Cadê os milagres extraordinários então? Aleluia. Se o poder do Espírito está sobre a igreja hoje, onde estão os milagres extraordinários então?
Por que a gente tem tanta dificuldade de ver milagres extraordinários nos dias de hoje? Aleluia. Porque nos falta tomar posse desse poder que o Espírito nos deu. Nos falta fazer uso desta autoridade que Deus nos deu, que a palavra dele nos concede. A gente coloca tanto empecilho, a dúvida e tantas outras coisas, aleluia, para dar desculpa do porquê que os milagres não estão acontecendo no nosso meio, na nossa vida, através de nós, ou através das pessoas que estão ao nosso redor. A gente coloca tanto empecilho e tanta desculpa, mas a grande verdade é que não há desculpa. O poder do Espírito está disponível para nós, e nós podemos fazer uso dele a qualquer momento. Basta nós sermos discípulos obedientes, seguindo a Deus, e Ele vai realizar a obra dele na nossa vida. Ele vai cumprir a palavra dele em nós. Paulo vai para lá e ele sabe que a partir daquele momento ali, a partir da pregação neste lugar aqui, o evangelho ia se expandir, porque esta cidade aqui era uma cidade que era a mais importante, não é uma das mais não, é a mais importante cidade da Ásia Menor. Essa cidade é a mais importante. Era um centro comercial que tinha ali. Paulo ele fica nesta cidade por 3 anos, pregando o evangelho nesse lugar. Foi o lugar onde Paulo ficou por mais tempo pregando a palavra. Ele fica 3 anos neste lugar, porque ele entendia que a partir daquele lugar ali, o evangelho se expandiria por toda a Ásia Menor, alcançando as pessoas nos 4 cantos da Ásia Menor. Paulo se instala ali. Só que olha só, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade que tinha muita visita. Muitas pessoas iam para aquele lugar, por quê? Porque ali era também um centro cultural muito grande. Ali na cidade de Éfeso tinha um templo, que era o maior edifício do mundo antigo. O templo da deusa Diana. Ele era 8 vezes maior que o Partenon de Atenas. Era feito todo em mármore branco. Os corrimão ali eram de ouro. Ouro. Então era um lugar muito lindo que recebia visita de diversos lugares. Para quê? Para visitar o templo da deusa Diana. E não era só isso não. Essa cidade também ela era envolta pelo misticismo. Havia muito misticismo nesta cidade. Essa cidade ela tinha as chamadas cartas de Éfeso. O que eram essas cartas de Éfeso? Eram cartas essas que a pessoa ia lá, ela comprava essa carta para quê? Para ter um casamento abençoado, para ter uma empresa bem-sucedida, para ter filhos saudáveis, para ter uma vida saudável, para ter uma vida amorosa muito bem-sucedida. Então eles iam lá, compravam cartas para quê? Para que eles tivessem esses benefícios. Mas isso tudo é misticismo. Paulo chega lá com a verdade do evangelho, chega com a palavra, e isso começa a se quebrar no mesmo momento que a palavra chega, porque onde a palavra chega, a mentira tem que ir embora. Onde a palavra chega, onde a verdade chega, a mentira cai por terra, o misticismo cai por terra. Por quê? Porque chegou a palavra, chegou a salvação, chegou a vida para aquela cidade, chegou a verdade. Paulo chega, aleluia, e começa a pregar a palavra. Os milagres sempre acompanhavam Paulo. Estavam ali os milagres com ele. A Bíblia diz que quando Paulo chega e começa a pregar a palavra, as pessoas começam a ouvir a palavra, começam a ouvir a verdade, começam a entender a verdade. E aí o que elas começam a fazer? Essa carta aqui não me serve mais. Isso aqui não me serve mais. Eu não acredito nesse negócio de misticismo mais. Por quê? Porque agora eu acredito numa coisa: Jesus Cristo. E se eu estiver com Ele, meu casamento vai ser abençoado, minha empresa vai ser abençoada, a minha vida vai ser abençoada, os meus filhos vão ser abençoados, a sua vida e todos ao seu redor vão ser abençoados. Sabe por quê? Por causa da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade e do nosso sucesso. Sucesso profissional, sucesso na vida amorosa, sucesso na vida ministerial. O segredo está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo chega com a verdade.
E isso tudo começa a cair por terra. A Bíblia diz que as pessoas começam agora a pegar as cartas, os livros de misticismo, começam a pegar tudo isso e colocar em praça pública. Para quê? Para tocar fogo. Aleluia, mostrando que estavam totalmente libertos naquilo ali. Aquilo não servia mais. Por quê? Porque o único livro que interessa, o único livro que importa é a palavra de Deus, é o Evangelho que Ele nos deixou. É isso que importa, nada mais importa. Aleluia. A grande verdade é que hoje a gente vê que muitas pessoas ainda acreditam em misticismo hoje. Lá no meu serviço mesmo, tem muita gente que acredita em horóscopo, astrologia, acreditam nisso. Uma vez me perguntaram, eu vi isso aí no Facebook, daí eu comecei a usar, né? Me perguntaram lá qual que era o meu signo, eu falei, é dinossauro. Aí, o meu signo é dinossauro. Não, mas peraí, dinossauro não existe. Não, mas nenhum signo existe. Eu não acredito, pelo menos, né? Aí eu vi isso aí no Facebook e eu comecei a usar. Aleluia. Mas isso não existe, irmão. Isso aí não existe, não é um signo, uma previsão de signo que vai dizer como é que vai ser o meu dia. Hoje eu vou receber uma proposta de emprego. Oh, você que é de Áries. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Vai ler a palavra. Aleluia, vai orar. É verdade. Aleluia. Para de acreditar nessas coisas. Para de acreditar nisso aí, irmão. Isso aí tudo é mentira, é engano. Aleluia, agora existe uma coisa que é verdade. E isso aqui não falha. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é a completa palavra de Deus. Aleluia. Isso aqui não tem mentira. O horóscopo se engana. A astrologia se engana, agora a palavra não se engana. O nosso pastor, ele fala aqui, seja todo homem mentiroso e o nosso Deus verdadeiro. Pode cair a flor da árvore, pode secar a erva do campo, agora a palavra dele subsiste para sempre. Ela subsiste para sempre. Aleluia. A palavra dele não passa. Se ele falou, vai cumprir. E acabou o assunto. Acabou a história, não tem conversa. É isso aí, acabou. Por quê? Porque ele falou. Aleluia. Ele falou. E quando ele fala, ele cumpre. A palavra de Deus diz que Paulo fica naquela cidade. Ele prega o Evangelho. 3 anos. Paulo é perseguido naquela cidade. Ele começa ensinando na escola de Tirano. 3 meses ensinando naquela escola. Aí começa a acontecer ali perseguições, debates. Paulo foge disso, por quê? Porque o interesse dele não era debater com ninguém, o interesse dele era levar o Evangelho. O interesse dele era simplesmente pregar a palavra de Deus. E ele começa agora a ensinar. Ele começa primeiro a ensinar na sinagoga, depois ele vai para a escola de Tirano, ensina 2 anos na escola de Tirano. Eu confundi aqui. Na sinagoga que ele começa a ter essas perseguições aí. E aí ele vai para a escola de Tirano e fica 2 anos ensinando na escola de Tirano. É interessante que a Bíblia vai dizer que ali naquela cidade aconteciam milagres. As pessoas eram libertas de espíritos imundos. As pessoas eram transformadas. As pessoas eram curadas a ponto de as pessoas pegarem lenços de Paulo e levar para os enfermos. Os lenços que Paulo usava. As pessoas iam lá, Paulo, me dá o teu lenço aqui, levava lá para o doente. Por quê? Porque elas acreditavam que simplesmente algo que estava na mão dele era abençoado para também curar uma pessoa que estava distante. Isso não é as pessoas que acreditavam nisso, elas iam lá e pegavam esses lenços e levavam até esses doentes. Por quê? Porque elas tinham essa fé. Porque ele era um homem de Deus. O Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Agora entenda uma coisa. Nessa mesma cidade, pessoas começaram a enxergar o poder do Espírito na vida de Paulo. Começaram a ver a maneira como Deus usava Paulo. Começaram a ver a maneira como Paulo impunha as mãos sobre as pessoas. Os espíritos malignos saíam. E eles começaram a querer usar este poder. Olha só, imagina você, Paulo está ali, tem um endemoniado, Paulo chega em nome de Jesus, seja liberto. A pessoa é liberta na hora.
A Bíblia diz que tinham ali uns filhos de Cefa. E esses filhos de Cefa, eles veem uma pessoa endemoniada, chegam lá nela, impõem as mãos e falam: em nome de Jesus, que o Paulo prega, eu conjuro-te, sai dele agora. O que aconteceu? Aquele demônio falou na boca daquela pessoa a seguinte palavra: o Jesus que tu falou, eu conheço. O Paulo que tu falou, eu também conheço. Mas quem é tu? Tu eu não conheço. Aquele homem sai envergonhado. Aquele demônio arranca as roupas deles. E ele ainda apanha. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia, né? Apanhar do demônio. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque não era conhecido no reino espiritual. Eu nunca me esqueço de uma vez. Eu era jovem aqui na Salomé. Felipe era meu líder na época. E aí, teve um devocional. Um devocional que foi o Nogueira, Neri Nogueira, né? O Neri Nogueira que deu o devocional sobre ser conhecido no reino espiritual. A importância de ser reconhecido no reino espiritual. Porque quando a gente não é reconhecido no reino espiritual, quando a gente não é conhecido no reino espiritual, e a gente tenta querer fazer uso do nome de Jesus para querer fazer algo do tipo que esses homens aqui fizeram, a gente pode correr o risco de ser envergonhado. É por isso que é importante nós sermos reconhecidos no reino espiritual. O Neri Nogueira, ele conta naquele testemunho dele que Deus o cercou de tipo uma auréola assim, sabe? Uma auréola, tantos metros assim, em volta dele, que aonde ele passava, se tinha algum endemoniado, essa pessoa, ela caía endemoniada, simplesmente de passar perto dele. Ele fez um jejum, ele fez uma oração, pediu algo diferente para Deus, e Deus deu isso para ele, só que ele não entendeu isso aí na hora, ele simplesmente passava, ele estava na rua caminhando, entrava dentro do banco, quando vê, passava do lado de uma pessoa, a pessoa caía, ele chegava perto, a pessoa era liberta sem ele falar uma palavra. Aleluia. Ele passava na rua, as pessoas caíam perto dele, ele chegava perto, a pessoa voltava ao normal, no mesmo instante. Aí ele começou a orar e perguntar: Deus, o que é isso? O que é isso? E Deus então mostrou para ele que Deus estava soprando o nome dele no reino espiritual. Aleluia. Deus estava soprando o nome dele no reino espiritual. Deus tinha cercado ele com uma auréola, e as pessoas eram libertas simplesmente dele chegar perto delas, porque ele era reconhecido no reino espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era reconhecido no reino espiritual. Veja o que esse demônio diz: Jesus eu conheço, e o Paulo eu também conheço. Então Paulo, ele era conhecido no reino espiritual. Entenda que o poder do Espírito na nossa vida é importantíssimo para quê? Para o crescimento da palavra. Para o crescimento da palavra. Para o avanço da palavra, para o avanço do Evangelho. O texto que eu li como base aqui, 19 e 20, diz: e a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente, ou crescia poderosamente e prevalecia, depende da versão. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus estava crescendo, e ela prevalecia, e ninguém podia contra a palavra. Mas por quê? Porque tinha o poder do Espírito. Porque se nós não tivermos o poder do Espírito na nossa vida, as palavras vão ser vazias. É aquilo que Paulo fala, é como o sino que tine, é só barulho, não passa disso. Agora, se o poder do Espírito estiver sobre nós, se o Espírito Santo estiver sobre a nossa vida, nos guiando, nos conduzindo e nos levando para onde nós formos, a palavra dele vai se cumprir, os milagres vão acontecer, e milagres não comuns, mas extraordinários, pelo poder do Espírito na nossa vida. Mas nós precisamos tomar posse disso.
Nós precisamos tomar posse disso. Eu gosto de dizer que Deus não dá autoridade no nome dele. Ele não dá o poder do Espírito para qualquer um. Não dá para qualquer um. Não basta a gente achar que a gente chegar aqui e falar em nome de Jesus, sai, vai sair, vai acontecer. Não basta a gente achar que a gente vai chegar ali e simplesmente vai usar o nome de Jesus e as coisas vão começar a acontecer na nossa vida, não. Deus não dá o poder dele para qualquer um. Ele dá para quem é discípulo. Aleluia. Sabe o que é ser discípulo? Você sabe o que é ser discípulo? Ser discípulo é seguir as pisaduras do mestre. É seguir as pisaduras do seu mestre. O discípulo, ele era parecido com o mestre. João Batista, ele tinha discípulos. E por onde os discípulos dele passavam, as pessoas conheciam. Ali vai os discípulos de João Batista. Sabe por quê? Porque eles eram parecidos com João Batista, falavam igual João Batista, andavam que nem João Batista, tinham atitudes que nem as de João Batista. Agora olha para a tua vida hoje e começa a observar, será que você tem sido de fato um discípulo? Será que você tem sido de fato um discípulo de Jesus Cristo? Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus 12 discípulos. Aleluia. Ele chama os seus 12 discípulos. E o que Jesus dá para eles ali em Mateus 10, versículo 1? O que Deus dá para eles? O que Jesus dá para eles? Jesus concede para eles autoridade. Aleluia. Eu vos dou autoridade. Autoridade sobre o quê? Autoridade sobre doenças. Autoridade sobre espíritos malignos. Então Jesus estava dando autoridades para eles. Autoridade. Mas por que Jesus estava dando autoridade para eles? Porque eles eram discípulos. Não é para qualquer um. Eles ficam apavorados, né? Eles ficam apavorados quando eles saem para pregar o Evangelho e eles começam a impor as mãos e os demônios começam a sair e se sujeitam a eles. Eles ficam assustados, eles voltam depois para Jesus e falam bem assim: nossa, até os espíritos se nos sujeitam. Meu Deus, que poder é esse? E aí Jesus fala: não fiquem felizes por causa disso, não. Fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmão, Deus, ele nos dá poder, nos dá autoridade sobre os espíritos malignos, mas a nossa alegria não tem que estar sobre isso. Aleluia, nós querer achar que nós somos os tais, achar que somos os caras. Por quê? Porque a gente chega e expulsa o demônio sai. Não fica te achando por causa disso, não. Fica feliz por causa do que o teu nome está escrito no livro da vida. Fica feliz por causa da tua salvação. Fica feliz porque tu vai morar no céu com Jesus Cristo um dia. Fica feliz por causa disso. Aleluia. Qual é que é o motivo da tua alegria? Qual é que é o motivo do teu júbilo? Aleluia. É porque tu está sendo usado por Deus? Não, irmão. Aleluia, a tua alegria tem que ser por causa da salvação. Aleluia. Davi, quando ele peca, ele pede para Deus: Deus, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque a salvação é alegria para nós. A salvação que é a nossa alegria. Aleluia. Mas agora nós temos que ter o poder. Nós temos que ter a autoridade de Jesus na nossa vida, para quando for necessário, a gente ser usado por Ele. Eu já falei aqui isso aqui uma vez. Hoje eu estou pregando no texto que está esse versículo. Mas eu já falei isso aqui uma vez. Que Deus operava milagres extraordinários, né? Quem é que operava os milagres extraordinários? Quem, irmãos? Deus operava milagres extraordinários. Sim ou não? Quem é que operava os milagres? Eu não ouvi, vamos mais forte. Quem operava os milagres? Quem operava os milagres? Amém. Mas qual eram as mãos que ele usava?
E Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Agora eu pergunto para você, qual eram as mãos que ele usava? De Paulo. Aleluia. Paulo era a igreja naquele lugar. Paulo era a extensão do corpo de Cristo naquele lugar. Paulo era o cristão naquele lugar. Paulo era o homem reconhecido no reino espiritual naquele lugar. Deixa eu perguntar para você. Aonde você chega? No teu serviço? Na tua escola? Na roda dos teus amigos? Você é conhecido por eles como um homem de Deus? Da mesma maneira que Paulo era conhecido? Das pessoas estarem passando por algum problema, alguma dificuldade, e elas correr para você e dizer assim: me ajuda, Cauã. Das pessoas estarem passando por uma necessidade, elas olharem para você e dizer: me ajuda, fulano. Me ajuda, Beltrano. Me ajuda. Porque eu sei que tu pode me ajudar. Será que aonde você está, por onde você anda, as pessoas olham para você e dizem: faz uma oração por mim? Sabe por quê? Porque eu sei que a tua oração ela tem poder. Eu sei que tu é reconhecido no reino espiritual. Elas não falam nessas palavras, claro que não. Esse linguajar não é comum delas, mas é mais ou menos isso que elas querem dizer. Eu sei que tu é um homem especial, tu tem o poder de Deus na tua vida. Por onde você anda, as pessoas olham para você, elas enxergam esperança na tua vida. Pessoas que procuram saída em tudo que é lugar. Procuram no misticismo, que nem a cidade de Éfeso. Gastam dinheiro com cartas. Cartas caras. Cartas caras. Era caro aquilo ali. A Bíblia diz que aquilo que eles queimaram juntava um valor de mais de 50 mil peças de prata. 50 mil peças de prata. A cidade queimou em livros e em cartas na praça pública. Então as pessoas gastavam muito dinheiro com isso. Hoje é assim, irmão. Hoje é assim. Pessoas correm atrás do misticismo. Pagam caro para ter um casamento feliz. Pagam dinheiro caro para ter um filho abençoado, que não se perca no mundo das drogas. Pai nenhum quer ver o filho no mundo das drogas. Pai nenhum quer ver isso. As pessoas pagam caro hoje, irmãos, para ter felicidade, para ter uma vida amorosa feliz. Só que quando elas pagam por isso, elas veem que não muda nada, não dá certo. Sabe por quê? Porque é engano, é mentira. Aí elas não têm mais saída. Elas não sabem para onde vão. São pessoas que estão cegas, que estão perdidas. Aleluia. Você está sendo luz para essas pessoas que estão cegas? Você está sendo caminho para essas pessoas que estão perdidas? Você está sendo esperança para essas pessoas que não têm mais solução para a sua vida? Você não está sendo. Por que você não está sendo? É hora de nós começarmos a pensar nessas coisas. Nós estamos aqui em um culto de crescimento. E nós precisamos crescer cada dia mais como crentes, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos crescer e evoluir cada dia mais. Para quê?
para estar sempre pronto, preparado, para quando aparecer essas oportunidades de levar o Evangelho aonde nós estivermos, nós estarmos ali de prontidão, preparados, aleluia, apostos, para levar uma palavra de esperança, para estender a mão sobre uma pessoa e ela se liberta, para estender uma mão sobre uma pessoa, fazer uma oração e a vida dela ser transformada a partir daquele momento, a partir do momento que você abrir a tua boca, a partir do momento que ela chegar para conversar com você, ela sentir paz, ela sentir alegria, ela sentir que tem algo diferente na tua vida. Aleluia! Fica de pé, por favor. Fica de pé. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai começar a usar a nossa vida aqui de forma extraordinária. Eu tenho certeza que Deus vai começar a usar as mãos de vocês de forma extraordinária. Eu tenho certeza que Deus vai instrumentalizar a vida de vocês de forma extraordinária. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Quando Deus começar a te usar, quando Deus começar a te usar, não fica que nem os discípulos se achando feliz, porque está acontecendo coisa diferente na tua vida. Não te esquece que o poder é dele. Aleluia. E aí a Maria cantou aqui: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, fonte, ele é a fonte. Por ele, caminho, ele é o caminho. E para ele, destino, ele é o destino. É tudo por ele. Dele, por ele e para ele. Nunca se esqueça disso. Renda glórias ao nome do Senhor. Renda louvores ao nome do Senhor. Dê a glória para quem é de fato ela. Dê para quem de fato merece esta glória. Aleluia. Nós somos miseráveis pecadores, não somos dignos de ser usados por Deus, mas Ele escolheu nos usar, Ele escolheu te usar, aleluia, Ele escolheu, aleluia, usar as tuas mãos. E nós vamos orar aqui. Nós vamos orar aqui. E tem a oração aqui, um pedido de oração por Adriano Pinheiro. Olha só. Oração por emprego e vida espiritual. Amém. Os Efésios, eles faziam isso aí também. Compravam cartas para achar emprego. Mas não precisa, sabe por quê? Porque o poder da oração abre portas. O poder da oração, ele abre portas. A palavra de Deus diz em Hebreus 8, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ele, Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. No passado Ele abria a porta, aleluia. Hoje Ele continua abrindo. E amanhã, se Ele não vier, Ele vai continuar abrindo porta. Amém? Quem é que crê assim? Então eu profetizo aqui, que se amanhã Jesus não vier, a porta de emprego para Adriano vai estar aberta, aleluia, porque o poder do Espírito está sobre a vida da igreja, aleluia. Vamos orar aqui, irmão, vamos orar. Meu Deus, na tua presença, Pai, nós nos colocamos neste momento, Senhor, e nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que é poderosa, Senhor, que nós possamos tomar posse dela nesta noite, para fazer a tua obra, para cumprir o teu ID, para cumprir o teu chamado, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, para estar sempre pronto, Senhor, para estender a mão sobre o enfermo e ele ser curado, para estender a mão sobre o doente, ó Pai, ele ser sarado, Senhor, como já tem acontecido no nosso meio. Move a tua mão, ó Pai, curadora. Move a tua mão transformadora. Move a tua mão, ó Pai, que não se limita a essas paredes. Invade, Senhor, os hospitais, ó Pai, transformando vidas, Senhor, mudando, ó Pai, caminhos, mudando pensamentos, mudando mentes, mudando o entendimento de pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito inunde a nossa vida com o teu poder, com a tua graça. Faça-nos, Senhor, conhecidos no reino espiritual. Faça-nos, Senhor, conhecidos, ó Pai, no reino espiritual, Senhor, e aonde nós chegarmos, os espíritos se nos sujeitem pelo poder do teu nome, pelo poder do teu Espírito que está na nossa vida, pelo poder do teu Espírito que está na tua igreja, pelo poder do teu Espírito que está sobre os teus discípulos aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos enche com a tua presença, nos enche com o teu poder, ó Pai. Aleluia, Senhor, eu coloco o Adriano nas tuas mãos, Senhor. Ele pede oração por emprego, ele pede oração pela vida espiritual, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Move os céus lá onde ele está, Senhor, que ele possa sentir a tua presença, que a vida espiritual dele seja cada vez mais edificada na tua palavra, seja cada vez mais fortalecida no teu Espírito, fortalecida na força do teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que ele receba, Pai, a notícia de uma oferta de emprego para ele, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja bendito aqui nesta terra, através da tua igreja, através do teu povo, através de nós que aqui estamos, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Nós queremos exaltar o teu nome, ó Pai, pela tua palavra que é poderosa e ela prevalece no nosso meio. Nós queremos louvar a ti, Pai, e te render graças, porque tu é poderoso, tu é maravilhoso, Senhor. Como o nosso pastor diz, Pai, como o nosso pastor diz, Pai, daí pra cá tá tudo certo. Aleluia, Senhor, que nós venhamos ajeitar as coisas daqui pra ir, que nós venhamos arrumar as coisas daqui pra ir, Pai. Se tem algo de errado, Senhor, que hoje nós possamos resolver esse problema, possamos resolver essa situação, Pai. Aleluia, pra ver o teu agir na nossa vida, pra ver o teu mover através de nós. Nos usa de forma extraordinária, Senhor. É pra glória do teu nome, é pra louvor do teu nome.